Bom dia, bom dia! Vem cá. Até a picoca quer entrar ali, Bela. Mas não vamos deixar ela entrar agora, senão vai virar uma loucura, né? Ó, eu tenho esses lápis. Mas eu preciso desse daqui. Bom dia, gente! Como vocês estão? Você não quer esses aqui, não? Não, eu preciso desse. Vamos ver. Deixa a picoca entrar. Vocês usam ficar quietinha? Eu achei que fica assim. Vem cá dar bom dia aqui na minha live. Bom dia, vem você também dar bom dia. Vem cá. Fala bom dia, gente. Fala bom dia. Tem várias pessoas ali, ó. Não, picoca. Fala assim, bom dia. Bom dia. Você se acalma. Você se acalma. Você se acalma. Vocês duas vão ficar quietinha? Senão você vai ir lá pra fora. Bela, fecha a porta, por favor. Gente, bom dia! Que hoje o dia está uma aventura. Aqui. Bela, tem que fechar. Tem que pegar na maçaneta e fechar a porta. Hoje temos participações especiais. Assistindo de Portugal. Um beijo para Portugal. Gente, a Bela tá dodói. Aí ela não foi pra escola. Falei, Bela, então você vai ajudar a mamãe na live hoje. Aí, eu até entrei atrasada, a hora que eu ia entrar, ela, mamãe, quero ir no banheiro. Eu falei, agora. Eu falei, então vamos. Então vamos pro banheiro. Carol, planner. Eu vi alguém perguntando de planner. Eu não faço mais o planner. Eu fiz a última edição. Acho que tem uns 2 anos. Só que eu acho que tem planner ainda. Porque eu fiz ele sem data, né? Eu posso verificar isso. Se ainda tem. Eu acho que eu tenho dele aqui. Ah, eu tenho dele ali. Bela, abre a gaveta do meio e vê se tem um caderninho verde. A gaveta do meio da mesa. Uhum. Você é minha assistente, minha ajudante hoje. Gente, enquanto isso, vai compartilhando essa live. Manda para várias pessoas. Tem, meu bem. Traz aqui pra mamãe ver. Aham, isso mesmo, garota. A Bela achou. Lindo, né? Sou suspeita. Esse é de... O meu tá sujo, né? Todo manchado. Mas é de tecido. Eu fiz ele de tecido. Forte e corajosa. Posso ver se ainda tem. Se tiver, vocês quiserem, tá? A gente disponibiliza. Vamos começar? Ótimo dia para vocês. Façam todos um excepcional dia. Que o dia de vocês seja muito, muito abençoado. Hoje, como eu estou com as minhas meninas aqui, quero com certeza. Tá, eu tenho que ver. Carol, verifica para nós. A Carolzinha vai verificar para nós como é que tá, junto com a Store. E aí a gente disponibiliza o link para vocês. Tá bom? Fechou? Combinado? Então tá bom. A live hoje vai ser breve. Vai ser breve. Mas mesmo que ela seja breve, eu quero compartilhar algo com vocês que a gente tá trabalhando com as crianças essa semana aqui em casa. Que é sobre o princípio da honra. A honra, ela é algo fundamental na vida de uma pessoa que quer crescer, que quer prosperar, que quer avançar. Tem muita gente que às vezes, né, faz de tudo na vida, tenta fazer vários tipos de negócio, trabalha muito, dá o seu melhor,
e não sai do lugar, né? E as coisas não fluem, as coisas não prosperam. E isso é um dos fatores fundamentais para que haja crescimento. E eu sempre falo para vocês que prosperidade não é só financeira. Prosperidade é crescimento. Então, crescimento emocional, amadurecimento emocional, crescimento da estrutura familiar, no relacionamento com o marido, com a esposa, em relação aos filhos. Crescimento, prosperar é crescer, é avançar. Se você é uma pessoa que a sua vida está empacada, que não avança, que não sai do lugar, é importante olhar muito para esse princípio. Os princípios, eles são a base da nossa vida. Se você não cuida dos princípios, você não vai ter. O princípio é como se ele fosse a terra. Se você não cuida da terra, se você não nutre essa terra, não adianta ter o plantio. Você pode até plantar, mas essa semente ela não vai germinar, porque a terra não é uma terra boa. Entendem? É como se for, os princípios na nossa vida é como se fossem essa terra, uma terra que precisa de nutrientes, uma terra que precisa de adubo para ser uma terra propícia para que a semente germine. Então, às vezes, a sua vida pode não sair do lugar, pode não deslanchar por falta desses nutrientes. E a honra é um desses nutrientes. E aí eu quero trazer um pouco para vocês de como que a honra se aplica na nossa vida. Primeiro ponto, a honra, ela vem de mãos dadas com a humildade. Só um minutinho, gente. Bela, faz um favor para a mamãe. Vai lá no seu quarto, ou no quarto dos seus irmãos, ou nesse quarto aqui, e vê se você acha o controle do ar-condicionado para a gente ligar o ar. Você pode me ajudar? Obrigada, viu? Vê se você alcança. Se você não alcançar, pede ajuda pra Dadá. Tá? Tô te esperando. Aí a pipoca vai ficar aqui? Deixa a pipoca aqui. Tá? Então, a humildade, ela vem... o princípio da honra, ele vem de mãos dadas com a humildade. Se ele não vem, se você é uma pessoa que não consegue ser humilde, se você é uma pessoa soberba, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa que não consegue se sujeitar, você não vai conseguir aplicar a honra. E a honra é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Na palavra, ela conseguiu. Acho que é esse, mamãe. Gente, esse moço xingando, pra que isso? Tem gente que é meio descompensado, sabe? Deixa ele ir, quem sabe Deus abençoe ele de alguma forma. Agora fecha a porta, filha. Direitinho. Fecha a porta direitinho. Muito bem. Na palavra, eu quero trazer para vocês na palavra alguns embasamentos sobre a honra. Às vezes você pode até falar, Carol, mas eu não tenho problema com ser humilde. Ou não, eu não tenho problema com honrar. Às vezes você pode não conseguir identificar isso. Mas sabe, essa live nossa, ela chama... Qual é o nome dela? Ela chama Lugar Secreto. O que é o lugar secreto? É como se fosse um jardim. Sabe nos palácios que tem jardins privativos, privados, que só o rei adentra dentro desse jardim para o seu deleite, para o seu desfrute, o rei, a rainha. E esse é o objetivo dessa live. É que a gente possa, por um instante, calar algumas vozes da nossa cabeça, parar algum instante para poder analisar o mundo fora dessa correria louca, fora de tantas preocupações, fora de tantos afazeres,
fora de tantos estresses, para parar e perceber como a gente tem levado a nossa vida, como tem acontecido o nosso caminhar, né? E o meu convite, toda live que eu abro aqui, é para que vocês tenham esse momento junto comigo, da gente parar e pensar, sem muita complexidade, algo simples, sabe? Algo leve. E sem muita complexidade, tentar olhar para aquilo que a gente tem feito. Para aquilo que a gente tem feito e para aquilo que pode ser transformado, para aquilo que pode ser mudado no nosso coração. E sempre trazendo a luz da palavra, né? É um lugar privado, o jardim secreto, ele também é um lugar onde o Senhor se encontra conosco. E é onde a gente pode ver Ele face a face e ter a nossa vida transformada. Então, eu te convido a se acalmar, a respirar fundo um pouco e permitir que o Senhor fale com você, assim como Ele fala comigo. Eu sempre trago para vocês coisas que o Senhor fala muito forte comigo. Então, que Ele possa falar no seu coração, assim como Ele tem falado no meu, em relação a esse princípio. Então, às vezes pode falar assim, Carol, eu não consigo ver que eu não consigo honrar. Então, vamos analisar alguns pontos sobre a honra, embasados na palavra, que podem nos trazer clareza, que podem nos trazer mais sensibilidade em relação a esse assunto. Primeira coisa, a palavra diz, lá em Efésios 6, versículo 2 e 3. Primeiro mandamento com promessa. Vocês sabem qual é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia? Primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Quem sabe qual é? Escreve aí. Primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Alguém sabe? Mandamento que Deus deu. E junto com esse mandamento vem uma promessa. Honrar pai e mãe. Exatamente. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Ou seja, o Senhor nos dá uma ordem, um mandamento. Você vai honrar seu pai e sua mãe. Se você fizer isso, se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ter longa vida sobre a terra. Olha que coisa forte. Se a honra não fosse tão importante na vida de um ser humano, muitas pessoas não aprendem sobre honra. Geralmente quem cresce talvez num ambiente religioso, de uma igreja, a gente aprende sobre o que é honrar. Talvez não da forma correta, mas você aprende, você ouve essa palavra. Mas quem não cresce num ambiente assim, eu acho que nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é honra, né? E a Bíblia, ela nos fala muitas vezes e várias vezes sobre a importância da honra. Então, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa bíblica. Honra, né? Foi tão bonitinho no culto que o culto dessa semana da escola, quem levou foi a turma do Lorenzo e junto com a turma do 5º e do 6º ano, então era a turma do Lorenzo. E aí eu fiquei muito orgulhosa, porque uma parte da turma fez a apresentação, um outro amiguinho leu esse texto bíblico e ele explicou o texto bíblico. Foi o Davi que leu, isso mesmo. E ele explicou o texto bíblico. E eu fiquei surpresa, porque eu achei lindo de ver ele falando. E eu e o Paulo, a gente ficou bem orgulhoso. E ele foi, minha filha, direto assim, sabe? Eu até falei, meu Deus, ele tá falando pra um monte de criança, mas ele foi bem direto. Ele contou uma história, ele falou assim, por que honrar pai e mãe? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei nem como é que eu posso contar isso aqui na live, nem sei se eu posso contar. Ele falou assim, por exemplo, se você desobedece sua mãe, seu pai, e sua mãe fala, meu filho nunca pega nada de ninguém, não pega o que não é seu, e aí você vai lá e pega, você vai lá e faz errado, você pega. Oi, meu bem. A picoca tá chorando. Escuta, mamãe, deixa a mamãe concentrar aqui, tá bom? Cuida dela. E aí você vai lá e pega, e aí... Gente, como é que eu conto isso aqui na live? Não sei, eu tenho medo de
travar a live, alguma coisa assim. E aí alguém vai atrás de você e aí, tipo, você, entendeu? Como que eu explico? Você foge, aí alguém vai lá e tal, e as crianças ficaram assim, eu falei, pá, de onde que ele tirou isso? Mas tipo assim, o que ele quis explicar? O fruto da desobediência, o fruto de não ouvir aquilo que os seus pais têm para ensinar. Você pode ir por um mau caminho, fazer coisas erradas e ser punido por isso, né? Então, por isso que vai e volta. Por isso que vai de arrasta para cima. Isso. Mas ele não contou desse jeito, ele contou bem dramático assim. E eu achei interessante ele ter essa percepção de que se eu não escuto os conselhos dos meus pais, eu posso tomar decisões erradas e ir por caminhos errados. Então, na palavra, nós temos várias referências em relação à honra. Eu já falei para vocês sobre essa de honrar pai e mãe. Em Êxodo 20:12 também fala, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Honrar a Deus. Honrar a Deus em Provérbios 3:9 diz, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. 1 Samuel 2:30, honrarei aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão tratados com desprezo. Puxou o pai todinho. Pior que puxou mesmo, viu? Nossa, como parece. Então, assim, honrar pai e mãe, honrar a Deus, honrar as autoridades e outras pessoas. Isso aqui é algo que eu tô bem com os meus filhos, eu tô bem em cima, ensinando, porque muda de fase. E aí, enquanto você tem os seus filhos, mães que têm filhos talvez um pouco maiores, vão entender melhor o que eu tô falando, mas quando você tem os filhos pequenos, né, que eles estão completamente debaixo da sua liderança, é mais fácil você ensinar a respeitar as autoridades, mas a partir do momento que eles começam a ter vontades, a questionar as coisas, quando começa essa fase da pré-adolescência, da adolescência, é um momento onde aquilo que a gente tiver plantado até aqui vai começar a frutificar. E sabe o que eu vejo, gente, falando agora em relação às nossas crianças? As pessoas, elas geram muitas expectativas de crianças perfeitas, de crianças robôs, sabe? Mas você querer que uma criança de 10, 11, 12 anos tenha comportamento de um adulto é algo muito cruel. Eles estão compreendendo o seu lugar no universo, eles estão compreendendo o seu lugar, o seu espaço, o que as suas decisões vão acarretar, sabe? Se eu tomar essa decisão, se eu fizer assim, se eu fizer assado, qual que é o nosso papel como pais e como adultos responsáveis pelas nossas crianças? É ter um olhar atento para instruí-los, né? É ter um olhar atento para ensinar meu filho, tal pessoa tem autoridade e nós devemos honrar as autoridades. Indo no carro, eu fiz algo que eu falei assim, a mamãe vai fazer algo agora, que é um princípio bíblico que eu quero ensinar para vocês. E eu quero muito que vocês ouçam o que a mamãe vai falar. E aí, isso que eu estou falando serve para você que está aqui na live também. Calma. Ninguém pega pedra para atacar em mim. Porque não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra que diz. A Bíblia ensina a respeitar governantes, líderes e todas as autoridades de forma geral. Romanos 13:7 diz: dai a cada um o que lhe é devido. Honra a quem se deve honra. 1 Pedro 2,17 diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, porque é o Senhor quem estabelece autoridades. É o Senhor quem coloca e remove os governantes. Vocês sabem onde eu quero chegar, né? Eu vejo que hoje muita gente tem dificuldade de... é motivo de briga, de falar qualquer coisa, qualquer palavra de bênção em relação à vida da pessoa que é a autoridade máxima sobre a nossa nação.
E eu sei que é difícil, para mim não é fácil, mas não é com base naquilo que nós queremos, é com base naquilo que a palavra nos diz, é com base do direcionamento daquilo que o Senhor nos diz. E às vezes você, sabe, enquanto eu vou falando isso, eu queria que você sondasse o seu coração em alguns desses pontos, porque às vezes alguma brecha que você pode estar abrindo aí pode ser um empecilho para que a sua terra de fato seja uma terra nutritiva que vai fazer essa semente germinar e gerar bons frutos, né? No seu relacionamento com seus pais, como tem sido, como você tem honrado seus pais, independente da idade. Eu vejo que quando a gente se torna adulto, que enquanto a gente é criança, os nossos pais são incríveis para nós. Nós não temos noção dos erros que eles cometem, né, das falhas. Quando a gente começa a crescer, essa percepção muda. O nosso olhar em relação aos nossos pais, eles mudam. Os nossos pais já não são os nossos super-heróis como antigamente. E isso é natural, isso é normal. O problema é quando a palavra diz, né? Deixa pai e mãe. Por quê? Porque há tempo... Ela tá brincando, Bela, porque do jeito que você tá brincando com ela. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de ser menino, há tempo de ser criança, mas há tempo de ser adulto. Há tempo de assumir as suas responsabilidades e ser adulto e não ser mais aquela pessoa que depende emocionalmente dos seus pais, né? Então, assim, é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem, de entender que os pais deram o melhor que eles tinham para dar, que os pais fizeram aquilo que talvez eles deram aquilo que eles receberam e deram o melhor que eles tinham para dar. E quando eu falo melhor, às vezes você pode falar assim, mas você não tem noção daquilo que eu recebi, Carol, tanto que foi ruim, mas era o que seu pai e sua mãe tinham para te dar. E o importante desse princípio é entender que talvez não imergir em muitos questionamentos ou imergir em muitos conflitos, mas simplesmente honrar a vida dos seus pais, sabe? Honrar a vida dos seus pais de que forma? Pai, mãe, você me deu a vida, né? Você errou comigo nisso, falhou comigo nisso. Gente, eu como mãe, eu erro tanto. E quando eu erro, meu coração fica lacerado, porque eu penso assim, meu Deus, eu tô deixando marcas profundas no coração dos meus filhos. Que bloqueio isso vai gerar? O que isso vai gerar neles? E sabe, do mesmo jeito que eles estão aprendendo, eu também estou aprendendo. Do mesmo jeito que seus filhos estão aprendendo, você também está aprendendo a viver essa nova fase que você nunca viveu antes. Então, assim, é muito cruel a gente querer apontar para os erros e para as falhas dos nossos pais sem reconhecer que eles também são humanos, que eles também são falhos, que as pessoas dão aquilo que elas receberam. E aquele que tem maior clareza, ele consegue mudar, né? Aquele que tem, por exemplo, eu como mãe, eu reconheço coisas que eu tive na minha infância que não foram melhor e eu não quero replicar na vida dos meus filhos, porque agora eu tenho consciência, porque eu tive consciência. E assim, a cada geração, à medida que as gerações vão tendo mais acesso ao conhecimento, à sabedoria, a gente consegue ir transformando, dando o nosso melhor. Mas isso não significa que eu não vou errar, muito pelo contrário, vou errar e muito. O Pablo diz, não tem como, esses meninos vão sair bloqueados, Carol, não preocupa, não tem como não ter bloqueios, né? Mas, falando para você como filho, esse princípio é fundamental. Honrar pai e mãe. Então, assim, não queira mudar seus pais. Não queira mudar, porque você não vai conseguir. Apenas ame os seus pais, honre os seus pais, respeite os seus pais, aceite eles da forma como eles são. Entende? Eu vejo muito filho entrando em embate com o pai, querendo mudar pai. Não vai.
Eu vejo muito filho adulto que é completamente dependente emocional dos pais. Você não é uma criança mais. Precisa de mim. Ela precisa. Para limpar bumbum, para tomar banho, para tomar remédio. Mas daqui um pouco ela não vai precisar mais. Daqui uns anos ela não vai precisar mais. Entende? Muitos adultos crescem, mas não abandonam essa fase da infância. Não abandonam. E eu não estou falando para você esquecer os seus pais. Ou para que haja de fato desonra. Muito pelo contrário. Aceitar os seus pais da forma como eles são é a maior honra. Aceitar, respeitar. Ó, meu pai é um ogro, já desisti dele. Deixa ele ser o ogro. Quando a gente entende que o seu pai, ele foi formado por um ambiente, o que será que ele recebeu do pai dele? Sabe? Olhando para os nossos pais como se eles estivessem tentando enxergar que um dia eles foram crianças também e que eles sofreram dores e que eles também, o coraçãozinho deles também foi dilacerado de alguma forma. E quantas vezes a gente, né, não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. Eu olho para coisas assim que às vezes eu via meu pai e minha mãe fazendo e eu falava, não vou fazer isso com os meus filhos. Aí de repente eu começo a repetir padrões. Eu começo a repetir padrões. Os padrões dos meus pais. Só que diferente, agora eu tenho consciência daquilo que eu não quero. Então é necessário um esforço para mudar esses padrões. Entendem? Então a honra aos pais é isso. E é necessário que haja reconciliação. Porque, e para mim, esse é um dos principais motivos da semente não germinar. É um dos principais motivos do fruto plantado não florescer, não crescer. É não honrar as suas origens. É não honrar aqueles que te deram a vida, por mais difícil que tenha sido. Você não precisa... Carol, mas você não sabe o que eu passei. Você não precisa conviver. Mas você não tem que entrar em embate. Você não tem que bater de frente. Você não tem que tentar mudar. Você não tem... Eles são assim. Aceita o jeito que eles são. Ame, cuide, respeite. Guarde a sua boca. É complexo, mas fica fácil quando se olha com leveza. Exatamente. Em relação à honra dos pais, eu gosto muito de pensar, de simplificar. Se você começa a entrar em muita coisa, como que eu digo, tá muito internalizado dentro de nós. Então eu gosto muito de simplificar em relação aos pais. Eles deram o melhor que eles tinham para dar. Ponto. Ame os seus pais. Aceite eles como eles são. Não tente mudar eles. Ame eles. Cuide deles. Pronto. Esse é um dos princípios fundamentais, tá? Sobre honrar a Deus. Sobre honrar a Deus é quando nós não negociamos aquilo que o Senhor é para nós. Se você crê no Senhor como seu Senhor e Salvador, você não negocia, sabe? Não é uma parte que você entrega para Ele, é o todo. Os seus filhos, eles não são seus, eles pertencem a Ele. O seu casamento não é seu, ele pertence a Ele. A Bíblia fala que um casamento, ele é como se fosse um cordão de 3 dobras. E esse cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Por quê? Porque o Senhor está ali. Então, a partir do momento que você coloca o Senhor no centro de todas as coisas e coloca Ele como o primeiro em tudo, todas as outras coisas te vão bem. Só que esse princípio de honrar a Deus, ele está relacionado a você querer fazer a vontade dele. Carol, significa que eu sempre vou fazer a vontade de Deus? Não. Provavelmente você vai tomar muita decisão errada. Você vai tomar decisão sem ter discernimento se é o melhor de Deus para você ou não.
Você vai desobedecer a Deus, você vai se afastar de Deus, vai ter fases na sua vida que você não vai conseguir orar, que você não vai conseguir buscar a Deus. Vão ter fases, vão ter momentos assim. Porque nós, como seres humanos, a gente oscila, tem altos e baixos, e esse é o ciclo natural da vida. Nunca, ninguém tem uma vida linear, ninguém é feliz o tempo todo. E isso é algo que a gente tem que sempre lembrar, ainda mais com as redes sociais, onde a gente só vê o lado bom da vida das pessoas. E deixa eu te falar, isso não vai mudar, é assim. É assim, ninguém vai postar aqui algo que vá denegrir a sua própria imagem, entende? As pessoas vão mostrar o lado bom. A esposa não vai postar um momento de briga com o marido. Uma mãe jamais deve postar algo que exponha os seus filhos de forma negativa. Entendem? Então a gente tem que tomar muito cuidado e estamos todos propensos a isso. A olhar essa tela aqui e achar que a vida do outro é perfeita. E não é. E o terceiro ponto, voltando para ele, honrar as autoridades de outras pessoas, que eu comecei a falar. Gente, a gente tem que honrar as nossas autoridades, porque é o Senhor quem estabelece. E sabe, cabe a nós, como um povo, que é a voz que clama no deserto. É a voz, nós precisamos nos levantar como um povo que clama, como uma voz. Tá, lembra de pegar o papel antes e secar bem secadinho, bem sequinho, tá? Depois volta pra cá. Então eu falei, nós vamos fazer algo agora que eu acho que vocês nunca viram a mamãe fazer. E comecei a orar pela vida do nosso presidente. Comecei a orar, falei, Senhor, eu abençoo a vida dele. Eu oro para que ele tenha uma experiência que ele possa conhecer o Senhor e ter a sua vida transformada. Para que seu caráter seja transformado. Para que ele se converta dos seus maus caminhos. Porque esse é o desejo do seu coração. Que nenhum de nós se perca. E eu sei que nessa hora tem gente que pode olhar eu falando isso, falando assim, meu Deus, esse daí não merece de jeito nenhum. Picoca, esse não merece de jeito nenhum. Isso é totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Sabe? Nós não devemos obedecer à Bíblia apenas quando nos agrada. Esse é o problema dos cristãos hoje. A gente quer obedecer só quando nos agrada ou só quando nos convém, né? Não é assim que funciona. Se ele é a autoridade, nós devemos orar por ele. Nós devemos abençoar, nós devemos interceder, sabe? Para que o Senhor... Sabe por quê? Porque quem vai sofrer, quem sofre é o nosso povo. Então, para que o Senhor dê sabedoria nas tomadas de decisão. E para que o Senhor remova na hora que for preciso remover. Para que o Senhor tenha compaixão do nosso povo e da nossa nação. E eu confesso para vocês que eu, por muito tempo, tive dificuldade de fazer essa oração. Tive muita dificuldade, sabe? Mas isso não é sobre eles, é sobre mim. Isso não é sobre uma pessoa de mau caráter. É sobre você, é sobre a forma como você responde, é a forma como você se posiciona, é a forma como você se abençoa, é a forma como você honra a Deus obedecendo os seus mandamentos. Fala sobre você e sobre mim. Segundo lugar, isso daqui, gente, é algo que tem sugado a vida das pessoas. Eu conheço pessoas que não falam de outra coisa, sabe? Desde quando, das últimas eleições, que o Lula ganhou de novo, tem gente que não fala de outra coisa a não ser de política. Parece que a vida da pessoa acabou. Muita gente entrou em depressão, depois das eleições, por ele ter ganhado. E
Tem gente até hoje que xinga, que fala um monte de coisa. Pelo amor de Deus, você tá preso, sabe? Você tá chamando a existência algo que tá te aprisionando, entende? Então, assim, vai cuidar da sua vida. Esquece, vai cuidar da sua vida. Ah, mas dá ruim demais, não sei o que, não sei o que. Cuida da sua vida, esquece o Joãozinho lá, vai fazer aquilo que você precisa fazer. Exato, não é? Eu não tô falando doideira, muita gente sabe, muita gente entrou nessa. Muita gente entrou nessa. Muita gente entrou nessa. Quarto tipo de honra. Honra no casamento. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal. 1 Pedro 3:7 diz: maridos, honrem suas esposas como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Muitas pessoas têm dificuldade também de honrar os seus cônjuges, de honrar o seu marido, de honrar a sua esposa. Homens não conseguem se sacrificar pelas suas esposas, né? Esse versículo, o versículo que fala da mulher de submeter e ser subordinada, e do marido de amar tanto a sua esposa a ponto de se entregar por ela, né? Tudo totalmente distorcido. Todo mundo distorce essas duas passagens. Só que o casamento é um lugar onde nós nos tornamos um só, uma só carne, onde deve ter completa unidade nos acertos e nos erros, nas vitórias, nas derrotas. É tempo de ir, é tempo de ficar, é tempo de avançar, é tempo de retroceder. E é necessário ter completa unidade. Mesmo que eu não queira, eu tenho unidade, eu vou caminhar junto com você. Mesmo que, por causa das suas escolhas, eu vou sofrer consequência, mas eu estou junto com você. Eu estou em unidade com você, em uma só carne. E isso é construído. Muita gente tem, né, um casamento destruído, por quê? Porque não construiu o princípio da honra. Fala mal do marido para a mãe, fala mal da esposa para a mãe. Primeiro, começa a levar os conflitos que deveriam ser resolvidos entre o casal para fora. A oportunidade que tem, tá falando mal. Com aquilo que tem nas mãos, não honra. Os maridos não têm a compreensão que o seu papel dentro de uma casa é um papel de um sacerdote. É o papel daquele homem que tem que estar disposto a fazer tudo pela sua esposa, a tal ponto de amá-la tanto e até entregar a sua vida por ela. Os homens não têm essa compreensão. As mulheres não têm essa compreensão de que eu preciso ser a auxiliadora idônea do meu marido. Aquele lugar onde ele pode ir para o campo de batalha em paz, porque ele sabe que o que ele mais ama está bem guardado, está bem protegido, que é a nossa casa, que é a nossa família. Ser o suporte, o sustento. As pessoas não aprendem isso. Elas casam com base na paixão que elas estão sentindo. Por isso que cada vez mais casamentos têm sido desfeitos. Casamentos que que se iniciam com base em contratos. Contrato. Sabe quando tem a parte A, a parte B e a gente assina? Quebrou a cláusula do contrato, tá desfeito o negócio. Casamento não é isso, casamento é aliança. Casamento, a partir do momento que você assina, né, que você cria essa aliança, ela não tem começo e nem fim. Ela não tem começo e nem fim. Virou um contrato. Exatamente. Se tornou algo banal e cada vez só vai piorar. Só vai piorar. Então, assim, se você quer que a sua semente germine, é necessário honrar a vida do seu marido. É necessário honrar a vida da sua esposa. E não é fácil. Viver casado não é fácil. Os desafios de um casamento não é fácil.
Se você não quer enfrentar isso, é melhor que você não se case. Mas se você se casar, seja um homem de honra, seja uma mulher de honra, porque agora você não anda sozinho mais. E você, sabe, você está mexendo com a parte mais vulnerável e mais íntima de outra pessoa. Então, pense 2 vezes antes de assumir um compromisso que você talvez não vai conseguir sustentar. Vá atrás de conhecimento, vá atrás de instrução. Eu gosto muito de falar isso, de aconselhar isso, sabe? As pessoas, elas casam, elas têm filhos sem nenhum tipo de preparo, né? Para ter qualquer profissão no mundo, todo mundo vai lá, estuda, fazer medicina, estuda 10 anos, faz residência e é uma loucura, especialização, e investe, E nos papéis mais importantes da nossa vida, a gente não faz nada. A gente deixa a emoção levar. Serei conduzido pela emoção. Nossa, amo demais. Tô apaixonado, tô apaixonada. É o homem da minha vida. É o homem da minha vida. Aí não olha para os defeitos, não olha para as falhas, não, só quer ver o lado bom. E mesmo que, né, é a fase onde todo mundo esconde tudo. E na verdade deveria ser o contrário, deveria ser o momento que, eu sou assim, você me aceita do jeito que eu sou. Essa sou eu sei que isso não é fácil. Isso é muito difícil, porque fala muito do pertencimento. Fala muito da carência, da necessidade de aprovação, da aceitação. Mas a longo prazo é um preço muito alto a se pagar. Porque o momento que nós deveríamos... Filha, o que você está fazendo? O momento de fato... Filha, não faz assim não. No momento de fato que a gente deveria, sabe? Ser transparente, a gente não consegue ser. A gente, né, cria uma pessoa que não existe. E aí lá longe, né, mais pra frente, por que você não vai conseguir ter um casamento próspero? Porque é no casamento que você vai conhecer aquela pessoa que você casou, porque vocês não fizeram isso antes. Então, assim, quero ter filho. Nossa, que vontade de ter um bebê. Bebê de verdade, tá, gente? Bebê de verdade. Tipo isso daqui, ó. Bebê de verdade. Bebê que dá beijinho na mamãe. Bebê que... Bebê maravilhosa. Mas sabe, esse bebezinho aqui fica doente. Esse bebezinho chora sem motivo aparente. E chora, e não conversa. Esses bebês, eles são pessoas de verdade. E aí, quando você engravida, é maravilhoso, porque, né, tá dentro da sua barriga. E depois que nasce, aí chega as noites que você acorda, o tempo que você tem que se entregar para amamentar. É uma entrega total e completa. Aí depois começa a querer andar, aí você tem que correr atrás, depois começa a crescer, vai mudando de fase. E sabe, a gente não se prepara para isso, para essas 2 funções mais importantes. As 2 funções que a gente mais deveria se qualificar e preparar. A gente não se prepara. A gente não pega a instrução. E para finalizar, a recompensa da honra. A honra, como eu falei para vocês no começo, a honra... que loucura esse negócio de bebê reborn. Gente, isso só mostra o quanto as pessoas estão doentes. Doentes emocionalmente. Doentes, sabe? Doentes. Eu confesso que eu já tive uma boneca dessa. E nada contra a boneca, sabe? Nada contra ter uma boneca dessa. O problema é o nível de doença emocional que as pessoas estão tendo. Eu já tive, eu não comprei, eu ganhei. E eu não me lembro, foi antes de ter a Bela.
e alguém me mandou uma boneca dessa. E eu nem sei se depois a pessoa vai escutar o que eu tô falando, mas assim, eu não me senti bem. Não, meu coração não ficou em paz. Meu coração não ficou em paz com aquilo, sabe? E aí eu não fiquei. Mas eu não me senti bem com isso. O problema não é o brinquedo em si, o problema é as pessoas, é algo doentio, né? E na internet a gente vê o nível que está de problemas emocionais que as pessoas, emocionais, mentais que as pessoas estão. Mas voltando para cá, a recompensa da honra. Como eu falei para vocês no começo, a honra, ela só é possível quando ela anda de mãos dadas com a humildade. Quando a honra vem de mãos dadas com uma humildade, nós somos recompensados por Deus. A honra, ela se aplica a você ser nobre com todas aquelas pessoas que de alguma forma você aprendeu algo. Eu vejo muita gente que aprende com uma pessoa, né? É instruído por aquela pessoa, aprendeu algo muito valioso que edificou a vida, e daí um tempo desonra essa pessoa com palavras tortas, com palavras erradas, com fofoca. Fofoca, gente, é uma das piores desonras que existe. Às vezes alguém confiou em você e você é fofoqueiro, fofoqueira, fala mal. Isso é desonra. Não desonre aquelas pessoas. E aí eu volto para aquele ponto. A pessoa não precisa ser perfeita para ser honrada. Por quê? Você não é perfeito. Por que vocês exigem tanta perfeição das outras pessoas? Por que nós exigimos tanta perfeição das pessoas? Perfeição dos nossos filhos, perfeição do nosso marido, perfeição das esposas. Por que, se você não é perfeito, para que exigir? Não exija. Aquilo que deve ser resolvido em secreto, resolve em secreto, sabe? Mas é um nível de exposição, é algo constrangedor. É um tanto de gente querendo hypar no outro. E sabe, assim, aqui na internet eu fico esperando qual vai ser a próxima onda do hype. Que todo mundo vai aproveitar a oportunidade para descer o pau no outro. É algo assustador. Isso fala muito do nosso caráter. Então, honre as pessoas com as quais você aprendeu. Honre as pessoas que, por mais que hoje você não seja aliançadas com ela, mas que se você aprendeu com essa pessoa de alguma forma, por mais que hoje você não conviva com ela, ou aconteceu algo que possa ter quebrado o relacionamento, o vínculo de vocês, mas você sabe reconhecer que você aprendeu algo de valioso com alguém. Honre a vida dessa pessoa. Honre guardando a sua boca. Honre as palavras que saem, com as palavras que saem da sua boca, sabe? E isso são conselhos para quem quer avançar na vida, para quem quer prosperar na vida. E isso tudo não é sobre os outros. É isso que eu queria que vocês entendessem nessa live. Não é sobre os outros, é sobre você. É sobre você. Isso fala de uma atitude do coração. Sabe, o quanto é horrível quando a gente, sei lá, acontece uma situação. Sabe aqueles momentos pré-conversa? Que você precisa ter uma conversa com alguém, houve um conflito, houve uma situação desagradável. Como que é a pré-conversa? A gente não fica pesado, o coração acelera. Não é uma sensação horrível? Tem gente que vive assim. Tem gente que vive. Ao invés de ter um estado, a pessoa vive assim. E como é, a partir do momento que você, não, precisa ter essa conversa, vou ter essa conversa, você vai lá, com o coração saindo pela boca. Ai, meu Deus, aí você vai, conversa com a pessoa. Qual que é o sentimento depois de conversar? Depois de trazer clareza sobre as situações? É um sentimento de alívio. É um sentimento como se você tivesse tirado um peso das suas costas.
Tem muita gente que vive com esse peso nas costas a vida toda, carregando outras pessoas. Eu já falei isso uma vez também, e tem até um vídeo meu que foi uma experiência muito forte. Foi quando eu falei no Allianz, quando a gente fez um evento no Allianz Parque. Deixa isso daí, minha filha. Tá bom, mas deixa isso daí. Isso quebra de vida. E eu falei sobre carregar um peso morto dentro do seu barco, né? A gente fica carregando pesos mortos, sabe? Dentro do nosso quarto, do nosso barco, né? E um peso desnecessário, com mau cheiro. E a gente precisa liberar as pessoas. A gente precisa deixar as pessoas ir. E quando você não honra, você fica carregando, sabe? Coisas que poderiam ser resolvidas e não são resolvidas. Porque às vezes você se sente injustiçado demais, injustiçada demais, e você fica se alimentando da sua justiça própria. O Senhor diz, perdoa 70 vezes 7. Em um dia. Perdoa, só isso, só faz isso. Então, sabe? Ah, Carol, mas a culpa é do outro, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido. Não tô falando pra você ser capacho de ninguém. Mas corrige a situação e muda a rota. E para de ficar carregando peso morto dentro do seu barco, com mau cheiro, te fazendo remar muito mais. Porque tem um peso morto ali parado. E aí a vida não sai do lugar, fica empacada. E como é bom essa sensação depois que você tem as conversas que você precisa ter, resolve os conflitos que você precisa resolver. É como se tirasse um peso dos nossos ombros. Para finalizar, eu queria trazer para vocês a história de Davi e Saul. A história de Davi e Saul está lá em 1 Samuel 24. Vou ser bem resumido porque já deu o nosso tempo. O que aconteceu com Davi e Saul? Saul foi levantado rei de Israel, foi ungido rei de Israel. Só que Saul, em um determinado momento, ele parou de ouvir o direcionamento de Deus. Deus estabeleceu ele como autoridade. Mas depois de um tempo, ele parou de ouvir as ordens e os direcionamentos de Deus. Naquele momento, Deus disse, vou estabelecer um novo rei. Vou levantar um novo rei. E Davi foi ungido como o próximo rei de Israel. E o que aconteceu? Saul, tomado pela inveja, tomado pelo ciúme em relação a Davi, ele começa a perseguir Davi para matá-lo. E Davi começa a fugir de Saul, apesar de amá-lo muito, de respeitá-lo muito, ele precisa fugir de Saul para que ele não fosse morto. Gente, eu tô bem resumindo. E o que acontece em uma determinada situação, enquanto Saul perseguia Davi, querendo matar ele igual um louco, e Davi fugindo, um belo dia, Davi tem a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Saul, rei de Israel, estava com inveja, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6, isso é uma fala de Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul dentro de uma caverna. Davi entrou dentro dessa caverna onde Saul dormia. É uma passagem muito interessante para vocês lerem. 1 Samuel 24. E Davi entra ali e eu imagino que seus homens devem ter falado, Davi, tá aí, ó, a oportunidade. Mata Saul, ele tá te perseguindo loucamente, quer te matar mais que tudo. Aqui é a oportunidade de você matar ele. Saul dormindo lá. E Davi fala essa frase: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é o ungido
do Senhor. E nesse momento, Davi, mesmo em meio a uma situação tão difícil, né? Mesmo em meio a uma situação tão desafiadora para ele, ele teve autogoverno, ele respeitou a autoridade sobre a vida dele, ele teve temor ao Senhor. E ele falou, não, eu não vou fazer nenhum mal contra Saul. E aí ele corta um pedaço da túnica de Saul. E depois, eu não me lembro exatamente, mas depois ele, eu não sei se ele estava em outro lugar assim, mas que dava para eles conversarem. Ele grita, né, e chama Saul e mostra para Saul, né, o pedaço da túnica que ele havia, da capa que ele havia cortado, e fala aqui, ó Saul, eu tive a chance de te matar, mas eu não fiz isso porque você foi ungido por Deus, sabe? E Saul é totalmente constrangido, e ele chora, e ele se arrepende de estar perseguindo Davi. Depois ele volta a perseguir do mesmo jeito, porque ele estava pinel da cabeça, mas num momento ali de consciência, de clareza, ele estava perturbado emocionalmente na sua alma e no seu espírito, mas ali num pequeno momento de clareza, ele teve a consciência do pecado que ele estava cometendo contra um bom servo. Então, assim, eu gosto muito dessa história, que ela nos clarifica muito, traz quebrantamento. A honra, ela a quebranta, ela traz uma clareza, né, de que nós não devemos honrar só quando nos convém. Porque a honra, ela não fala sobre os outros, ela fala sobre o seu caráter, ela fala sobre a sua identidade, ela fala sobre quem você é. E para finalizar, o meu desejo é que nesse dia de hoje a gente possa sondar a nossa vida, sondar o nosso coração, sondar todas as áreas da nossa vida e ver se em algum desses lugares nós temos falhado. Se nós temos deixado de honrar a Deus com as nossas decisões, com os nossos bens, com a nossa vida, né? E sempre é necessário que, com muita frequência, a gente faça uma autoavaliação de como tem sido o meu proceder, sabe? Como tem sido a minha caminhada. Porque a gente vai vacilar, a gente não vai andar certinho o tempo todo. Eu tive essa experiência semana passada, num momento de angústia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu tive clareza e meu coração foi tomado de temor, que eu estava querendo tomar nas minhas mãos aquilo que eu já havia entregado ao Senhor. Bela, liga o ar para a mamãe, por favor. Aquilo que eu já havia entregado para o Senhor. Eu estava querendo tomar de novo como minha total e completa responsabilidade o proceder com os meus filhos. Sendo que um dia eu entreguei e falei, Senhor, eles são seus. Senhor, que o Senhor me direcione, que o Senhor me instrua. E eu vi que começou a ficar pesado demais. Eu comecei a ficar angustiada demais. Voltou? Porque começou a ficar pesado demais, porque eu comecei a achar que a inteira responsabilidade do sucesso dos meus filhos é minha. E não é. Eu vou dar o meu melhor naquilo que eu posso dar. Mas eles não são meus, eles são o Senhor, e é o Senhor. É o Senhor quem vai fazer. Eu sou apenas o canal. Então, a gente precisa sondar, sabe? Sondar o nosso coração, sondar os nossos pensamentos, sondar as nossas atitudes, para que haja essa avaliação. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito que tem me afastado do princípio da honra? Com as minhas palavras, com as minhas atitudes, como eu tenho tratado o meu marido, como eu tenho tratado a minha esposa, como eu tenho tratado os meus filhos, como eu tenho honrado com a minha boca aquela pessoa que um dia eu fui muito abençoado por ela, que um dia eu fui muito abençoado por ele, como eu tenho falado dessa pessoa. E a desonra, ela é um inimigo invisível que às vezes você não consegue perceber, mas ele é um inimigo muito poderoso que te impede de crescer,
de avançar, de prosperar. Então, meu desejo é que no dia de hoje você possa fazer essa análise no seu coração, desses pontos que eu trouxe para vocês e de muitos mais, orando para que o Espírito de Deus te dê clareza, para que o Espírito Santo de Deus te dê clareza, que você possa orar e falar assim: Senhor, me dê clareza de em qual lugar eu tenho deixado de exercer a honra com humildade, com o coração aquebrantado, com autogoverno, com temor ao Senhor, e permitir que o Senhor trabalhe no seu coração, porque lembre, a honra, ela fala muito mais sobre nós do que sobre os outros. A honra, ela é muito mais sobre a atitude do nosso coração do que sobre aquilo que as outras pessoas fazem ou as outras pessoas merecem. Entende? Combinado? Vamos fazer esse exercício aí de avaliar nosso coração, permitir que o Senhor nos traga clareza das atitudes que precisam ser removidas, das atitudes que precisam, das palavras que precisam parar de ser ditas, dos pensamentos. Amém? Gente, eu vou finalizar por aqui. Um beijo grande para vocês. Tenha um final de semana abençoado. E aí a gente se vê semana que vem de novo. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.